Falaremos agora de o sacerdócio. Como começou? Após a queda do homem, o Criador ensinou que toda vez era necessário que se sacrificasse um cordeiro de 1 ano sem defeito e sem mácula, para assim ser feito a remissão dos pecados. E, segundo o livro de Bereshit, a história de Abel, no original é Abul, e Caim, eles foram os primeiros a oferecerem um sacrifício. Então, ali no dia que Abel pegou o seu cordeiro, examinou ele segundo a ordem do Criador, viu que o cordeiro não tinha quebradura, não tinha mancha, não tinha mácula. Observou ele ali durante os dias que se aproximava para o sacrifício. E quando foi no dia do sacrifício, ele ofereceu conforme as ordens estipuladas por Yahweh. Por sua vez, Caim, que era horticultor, cuidava de horta, ele fez exatamente o contrário de Abel. Ele preparou o altar e era simples, era simplesmente ter pedido a Abel que arranjasse para ele um cordeiro para ele oferecer o sacrifício. Mas o orgulho de Caim era muito alto. Ele achava que se fosse conversar com Abel, estaria se humilhando, que ele não ia pedir nada para Abel. E Abel era um pastor de ovelhas, Caim era um horticultor. Então Caim achou que ele deveria oferecer o sacrifício daquilo que ele tinha, porque se Abel dava o que ele tinha ovelha, mas ele não tinha ovelha, ele ia oferecer exatamente suas horticulturas. Quando Abel preparou o altar, colocou o cordeiro, o fogo desceu e consumiu a oferenda dele. Mas quando Caim preparou o seu altar e colocou suas horticulturas, com certeza das mais bonitas e mais saudáveis que havia na horta, aguardou descer o fogo, mas o fogo não desceu. Com isso veio a ira de Caim. Eu quero cortar os pormenores e quero dizer a todos que vão ouvir esse áudio. Acontece com todos os seres humanos o orgulho, o orgulho de cada um. Isso foi colocado dentro de nós por um ser chamado Satanás. Como diz a palavra, o bom homem preparou a boa semente. Preparou a terra, preparou a boa semente, plantou. Mas à noite veio o inimigo e plantou a semente do mal. Foi isso que aconteceu. Digamos que numa escola tem 2 professores. Um professor ensina o que é bom e o outro professor ensina o que é mal. E é claro que os alunos terão o seu privilégio de escolher o que eles querem aprender, o que é bom, o que é mal. E assim aqueles que aderem ao mal, com certeza fluirá deles o mal. Mas aqueles que aderem ao bem, fluirá deles o que é bom. Caim ficou do lado do professor errado. E assim o pecado de Hassatã proliferou sobre Caim com grande poder, a ponto dele se irar e matar o próprio irmão. No livro de Bereshit, no capítulo 4, no versículo 7, quando o Criador viu tudo o que estava acontecendo, veio ter com Caim e perguntou para ele sobre o irmão dele.
Ele já respondeu com grosseria: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Aí o Criador foi direto: é porque o sangue dele clama da terra. Caim estava irado e a sua ira transformou seu semblante. O Criador disse para ele: se procederes bem, não é certo que tu serás aceito? Todavia, se tu procederes mal, o pecado jaz à tua porta. A ti compete retê-lo. Isso o Criador falou para ele, mas já estava tudo derramado. E Caim simplesmente continuou a sua vida maldita, porque o Criador disse para ele o que aconteceu com ele mediante o pecado que ele deixou predominar nele. E deu uma sentença para ele: tu vai andar erroneamente. Ninguém poderia tocar em Caim, ninguém mata Caim, senão pega a maldição dele. Muita gente não sabe o que é isso. O que era a maldição de Caim? Exatamente, ele foi o primeiro assassino. Se você matar Caim, você torna-se igual a ele, assassino também. Já pensou? Essa é uma maldição. O Criador diz: por quê? Porque na lei está escrito: não matarás. Caim não observou a lei. E assim os seguidores de Caim são inúmeros na face da terra, querendo transgredir a lei e continuar a viver. Mas isso não é certo. O Criador disse: vocês não toquem em Caim, porque quem matar Caim recebe a maldição dele. E é verdade, porque a lei diz: não matarás. Observem para vocês verem como é simples. Muita gente hoje está lutando para saber qual foi a maldição que o Altíssimo colocou em Caim. Errado. Ele não colocou maldição nenhuma em Caim. Ele disse que quem matasse Caim receberia a maldição de Caim, que ele estava amaldiçoado. Por quê? Porque transgrediu a lei. Porque quebrou o mandamento que diz: não matarás. E agora não tinha como voltar atrás, porque o seu orgulho era muito alto. A Satã predominava nesse ser com todo o seu poder, porque ele deixava. Caim não se voltou atrás para pedir perdão. Quando o Criador foi ter com ele, ele disse: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Para saber onde é que ele anda? Ele deveria ter se curvado diante do Criador, ter pedido perdão, admitido o que fez. Eu fiz uma barbaridade, eu errei, eu quebrei a lei, eu matei o meu irmão. E agora? O Criador foi e disse para ele: tu vai andar erroneamente, e quem te matar vai pegar a tua maldição, parece que é 7 vezes. Porque se multiplica, né? A maldição de Caim era essa, gente. Ele tornou-se assassino. Hoje tem muita gente aí querendo saber quem foi a mulher de Caim. É engraçado, tem cada curiosidade, né? Mas é claro que naquele tempo só tinha o casal lá no jardim. Aliás, era o começo da proliferação de Adão e Eva. Ele não estava mais no jardim, perdão, viu? E ali ele andou erroneamente. Se eu não me engano, foram 300 anos que ele andou errôneo. É claro que com esse espaço de tempo deu de gerar muitos filhos, Adão e Eva. E assim gerou filhas. Quando Caim passou por ali, apanhou a irmã dele. Essa foi a mulher de Caim. Tem muitas doutrinas satânicas onde diz que Adão teve outra mulher, Lilith. Lilith não é uma mulher. O profeta Yahshua explica isso muito bem. Lilith é um fantasma. Pode dizer que é um demônio mesmo. Então, veja bem, o sacerdócio começou aí. Abul, quer dizer, Abel, ele representa o sumo sacerdote. Caim representa
um sacerdote. O sacerdote mata. O sumo sacerdote entra no lugar, na morada do Altíssimo, levando o sangue do Cordeiro para nos dar a vida. E assim nasce exatamente a fórmula que Yahushua foi exatamente preparado para a vinda dele, para quando ele viesse. O sacerdote foi preparado para matar. Mas o sumo sacerdote foi preparado para trazer a vida. E Yahushua é sumo sacerdote. O sacerdote não pode entrar no lugar, na morada do Altíssimo. Mas o sumo sacerdote pode. E só pode. É claro que, mediante a lei cerimonial, o sumo sacerdote era o primeiro a oferecer sacrifício para se purificar. Ele teria que estar da mesma forma que Adão, lá no Jardim do Éden, para poder ir à presença do Criador. E ali, os sacerdotes também se purificavam, mas simplesmente eram para oferecer o sacrifício. Era eles quem matavam o cordeiro. Muita gente não entende isso. Tá? Se Abel foi um tipo de cordeiro, Caim foi o sacerdote que sacrificou Abel. Estou falando no popular. Então veja bem, esse sumo sacerdote, ele pode adentrar a presença do Pai, mas o sacerdote não pode. É tão tal que foi escarrado um, mas o sumo sacerdote ficou, que foi Yahushua. No tempo dos Yahudins, aqui em Yahushua-Oleim, quando tudo se concluiu, Yahushua ficou só, ele teve que formalizar um outro sistema dos discípulos 12. Mas ele era o sumo sacerdote. Os sacerdotes se venderam porque eles eram assassinos. Isso quer dizer o povo de Caim, né? O mesmo instinto de Caim. É muito importante a gente meditar sobre isso. Eu chamo a sua atenção para esse propósito. Os 144 mil, eles são exatamente comparados ao sacerdócio, ao sumo sacerdócio. Eles ganharam o privilégio de adentrar a presença do Pai. Eles vão substituir os querubes que caíram junto com Rassatã. Isso é muito importante. Todos nós precisamos saber disso. Por isso que Ellen White disse que o Criador, o Salvador, na caminhada levantou o braço em frente ao templo que tinha as colunas de cristal e disse: alto lá, bradou o cordeiro. Aqui só entra o cordeiro e os 144 mil. É uma posição privilegiada para os 144 mil. E Yahushua-Oleim, a cidade sagrada, eles chamam santa, eu estou chamando sagrado, mas eu creio que faça parte da mesma derivação. A cidade pura que foi contaminada pelo pecado, ela está preparada para nós. É nessa cidade que vai habitar os 144 mil. Por que não ser o Jardim do Éden, que vai ser colocado aqui no planeta Terra? Mas como você pode dizer isso? Baseando no que mostra nas evidências da profecia. Porque a Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela está toda paganizada. Originalmente nós só temos as evidências do sacerdócio. Foi assim que o sacerdócio foi formado. Então, hoje, os 144 mil do período laodiceano
Como diz a palavra, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Os primeiros são os 3 grupos que já estão no pó, que já foram purificados em 1844. Os últimos somos nós que não passamos por julgamento algum e estamos aqui passando numa peneira. Agora eu vou falar um pouco do sistema religioso lá fora. São inúmeros os que estão aí fora dizendo que nós vamos para o céu, nós vamos ser arrebatados. Jesus Cristo vem buscar a igreja. Sinto muito, mas esse nome Jesus é pagão, Cristo é pagão, Deus é pagão, Espírito Santo é pagão e outros nomes pagãos que foram colocados dentro dessa Bíblia, João Ferreira de Almeida. Mas a maioria não sabe e nem levam a sério o que nós falamos. Quem vem buscar o povo dele é Yahushua HaMashiach, tá? Vem buscar a grande multidão, os 3 grupos que estão no pó, e vem buscar o seu remanescente, os 144 mil, número daqueles que Rassatã derrubou junto com ele. Serão restituídos por Yahushua, um grupo especial para ele, para o Cordeiro. Aonde quer que ele vá, com ele irá também os 144 mil. Então, queridos, isso não é história, isso é fato. E para onde vai o povo que quer ir para o céu? Céu é a morada dos deuses. Tá? Esses nomes não existem no original hebraico arcaico. Eu fui adventista por 20 anos. E eu consegui aprender com eles, lá no ritual. Por exemplo, eles têm um culto no dia de quarta-feira. Aí vem o segundo culto no sábado e o terceiro culto no domingo. Na quarta-feira eles dizem que é culto de oração. Bom, é um culto devocionado a Horus. No sábado, eles fazem a escola sabatina devocionada a Saturno. Tá? E logo em seguida, a escola sabatina, eles fazem um culto devocionado à divindade, os Césares. Sim, porque divino é uma palavra que deriva de deuses também. Dualidade, divindade. Divino é de César. Divino César, Divino Tibério, dos deuses. Então, tudo ali é pagão, tá? Veja bem, na quarta-feira eles fazem o culto de invocação a Horus. A palavra oração, eles chamam o culto de oração. Então, oração é invocar Horus. No sábado, eles fazem outro culto a Saturno, Saturday, dia de Saturno. Em seguida faz um culto devocionado à divindade. Ele chama culto divino. Então esse culto também é outro culto amaldiçoado. Adoração aos deuses, repreendida por Yahushua HaMashiach. Sem falar que o profeta Kozokiul, Ezequiel capítulo 8, verso 14, ele fala das mulheres chorando a Tamuz. Quem seriam aquelas mulheres? Exatamente, é o ministério da mulher dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Yahushua não formulou nem um ministério para mulheres. Não existe nas Escrituras. Imagina que depois dessa gracinha que eles fizeram, hoje tem até pastoras. Mas tudo bem, porque essa questão de pastor e pastora não vem do sistema de Yahushua HaMashiach, vem do sistema de Lutero, né? É o sistema das igrejas. No sistema de Yahushua não tem igreja, pode ter certeza disso. Foi um templo que com muita relutância ele aceitou que fosse feito. O rei Daúde, chamado Davi, ofertou
um templo a Yahurim. E ele nem aceitou ser feito pela mão dele. Olha, teu filho vai fazer para mim, mas tu não. A coisa que foi feita, a única coisa que foi feita para o Criador, lá no Monte Sinai, foi uma tenda. Tá? Ali foi o início do sacerdócio. E a gente sabe muito bem como tudo começou. Arão, irmão de Merúshua, chamado Moisés, foi classificado por Yahweh como sumo sacerdote. Que privilégio, né? Seus filhos foram classificados como sacerdote. É o lado ruim, né? O lado de Caim, o lado de matar. É tão tal que foram mortos logo em seguida. E assim deu-se origem ao sacerdócio. E hoje muita gente não sabe de nada referente a isso. Porque era necessário as cerimônias. Tudo isso em torno de um Salvador, Yahushua Hol Merushihai. Ou seja, o Verbo se fez carne e habitou conosco. O próprio Yahurim consagrou um feto especial a ele, para ser usado por ele. Já pensou que privilégio? Ele mesmo habitava em Yahushua. Por que Yahushua? Porque era o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou conosco. Já pensou? Mas as pessoas não acordam para isso. Então, esse sacerdócio, a história dele encerra lá em Yahushua Oleim, com a rejeição que os líderes fizeram a Yahushua. Ele era o verdadeiro sumo sacerdote. Deveria ter sido recebido com todas as honras. Foi rejeitado. Ele disse: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que há uma necessidade de observação no assunto, porque quem perde é nós, se nós não buscar a sabedoria de Yahurim para poder discernir essas coisas. E agora nós estamos chegando ao fim. O grande dia se aproxima. Mas a maioria estão perdidos no mundo das religiões, espíritas, católicos e protestantes. De onde vem esse protestantismo? É o protestantismo luterano. Tá? Foi Lutero que formalizou o protestantismo com teologia, filosofia e psicologia. E Yahushua não usava isso, nunca usou. Seus discípulos também nunca usaram tais coisas. Não tem nenhum discípulo de Yahushua com o nome de pastor. Também não temos um sistema pastoral do remanescente, mas temos a fundamentação dos 12, feito por Yahushua Hol Merushihai, lá em Yahushua Oleim, após ser rejeitado pelos sacerdotes. Ele fundamentou o grupo dos 12. E até agora eu não encontrei em lugar nenhum dizendo que ele veio e modificou esses 12. Apesar de ter muito ministério por aí, ministério da mulher, ministério dos adventistas, ministério dos batistas, ministério que não acaba mais. Mas nenhum desses ministérios corresponde àquilo que Yahushua deixou. O ministério dos 12. Eu já ouvi o diabo falando na boca de um que se dizia irmão, que não necessita mais o ministério dos 12. Você tem o poder de desmanchar aquilo que foi feito pelo Salvador? Porque foi ele que fundamentou o ministério dos 12. Você quer acreditar ou não quer? É problema seu. Mas o certo é que ele foi quem determinou esses 12 homens e ordenou eles. E qualquer coisa que se faça aqui, para que haja salvação em alguém,
tem que ser através desse ministério, no nome de Yahushua HaMashiach. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o sumo sacerdote. Seus seguidores no período laodiceano serão junto com ele. Se farão também sumo sacerdote como ele. Pois é. Então lembre-se, esse ministério está se levantando com dificuldade. Passou alguns anos debaixo dos pés do diabo, através do papado e através do espiritismo e através do protestantismo. São os três poderes de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Vi sair da boca do dragão. Dragão em profecia representa a Ásia Menor, representa o Império Romano, assassino, representa também o próprio Satanás. Vi sair da boca da besta, representa o catolicismo e as suas religiões. Vi sair da boca do falso profeta, representa as igrejas protestantes de Lutero, tá? Tanto a adventista como as pentecostais, tudo faz parte. Apocalipse 17, 4. E vi na sua fronte, diz lá, vi na sua fronte um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. E eles dizem que ali é o catolicismo. Não, ali é o sistema adventista, mãe do protestantismo luterano. Foi eles que se venderam. Foi eles que aceitaram o CNPJ. Foi eles quem disseram a Yahushua, somos ricos e abastados e de nada temos falta. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Então, quem deu origem a esse mundo de religião protestante, pentecostal, como ele se diz, vem do sistema adventista. Vem do resto de Filadélfia, que apostatou e não se levantou mais. Mas o ministério que está se levantando no nome de Yahushua HaMashiach, muito perseguido porque o diabo lançou nome de tudo quanto é jeito no Salvador. Chama ele de cavalo porque Jesus no hebraico arcaico é cavalo. No grego é suíno e no português é porco. E o povo chama ele porque o povo não sabe. Mas o povo invoca esse nome como se estivesse invocando o Criador e Salvador. Na realidade, eles estão invocando o Deus deles, Satanás. Esses nomes são dele. É uma expressão que eles invocam o tempo todo. E eu digo que é inocentemente. Eles dizem, passa por a gente, bom dia! Com alegria, meu pai. Eu fico olhando. E eu não estou nem aí não. Eu respondo, Shual Leim. Estou desejando salvação para eles. Quem sabe Deus não alcança. Porque bom dia é uma abreviação do nome de Satanás. Bom diabo. Inclusive não existe a palavra dia no hebraico arcaico. Tá? Existe no grego e latim, que é uma abreviação do nome diabo. Tanto para frente como para trás. Diabon ou diabo, tudo é uma coisa só. Ele colocou para que as pessoas saudassem no nome dele. Isso, a explicação está no livro de Yaushuyal, Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Lá você pode ler. O diabo diz que subiria acima das estrelas do Altíssimo, quer dizer, acima da administração de Yahushua através dos discípulos. Apocalipse 12, 1. As estrelas que ele cita ali não são literalmente, são os discípulos. A coroa da cabeça da mulher, a cabeça é liderança. E as estrelas é os discípulos. O diabo disse, eu vou ficar acima de vocês. Eu vou ser ostentado, eu vou colocar o meu trono acima das nuvens. E ele está num satélite lá em cima hoje, comandando o planeta Terra, através dos lastros monetários. É outra história que a gente vai falar depois. Então, meus queridos, deixa eu dizer para vocês, quando você saúda o seu irmão, bom dia, você está apenas dizendo que o diabo é bom.
tá? É só isso que você está dizendo. E você que vai ouvir esse áudio, vídeo, quando você der um bom dia para mim que eu não responder, não ignore não. É porque eu cansei de falar isso quando eu era ignorante, quando eu não sabia. Hoje eu não falo mais essas palavras. Aqui e acolá escorrega na boca da gente um nome de blasfêmia porque nós estamos no mundo do pecado. Mas estou conscientizado e procuro não falar, a não ser no momento de explicar. Então veja bem, voltando para o sacerdócio. O sacerdócio que Yahushua deixou foi com 12 discípulos, da sua morte até a sua vinda. Em Mateus capítulo 28, verso 19, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que Yahushua Homer Hushihai esteja conosco e nos faça falar a verdade. Aminaúri.